Jornal da Mix. Direito do consumidor. Muito bem, hoje é dia de a gente tirar dúvidas com relação ao direito do consumidor. O doutor Alexandre Caminha está com a gente aqui, ele coordena o PROCON de Blumenau. Caminha, tudo bem? Bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. Na verdade, eu acho que era para ser amanhã, né? E eu acabei vindo um dia antecipado, mas está tudo certo. Todo dia o senhor está de portas abertas aqui. Deixa eu contar um bastidor, tá, Caminha? Eu tava na janelinha ali comendo um sanduíche e eu falei, o Caminha tá chegando, o que a gente faz? Um dia antes, tá doido? Caminha, assim a gente antecipa as informações, isso é importante, né? É melhor do que não vir, né? Você não acha? Ai, faz parte. Peço perdão, mas estamos aí para tirar as dúvidas dos consumidores. Não tem dia, não tem hora, a gente está à disposição sempre. Eu vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas acham que o PROCON resolve tudo, né? Aliás, quase tudo, né? Quase tudo. Tudo tem que ir no PROCON. Claro. Até para pedir telefone de pizzaria, o pessoal faz lá e liga no PROCON, né? Faz. Mas eu sempre... talvez o senhor passe por isso ou não, Caminha, mas eu vejo que as pessoas vão muito para a questão do serviço público e vocês têm que resolver, e as pessoas muitas vezes chegam alteradas, nervosas, com uma pilha de problemas, né, para que busque uma solução para isso, né? Mas eu vejo aí pessoas alteradas, ameaçando o servidor, enfim e tal. Eu sei que aconteceu já episódios semelhantes aí no PROCON, né? Vocês devem passar um cortado com relação a isso também, né, Caminha? Como é que é isso? Sim, né? Na verdade, Alexandre, quando um consumidor chega lá, no PROCON, ele não chega bem, né? Porque seria para ele uma das últimas instâncias, né? Para resolver uma demanda. Ninguém chega lá no PROCON falando assim, pô, doutor, eu acertei na Mega Sena e queria ver qual seria o banco que menos incomodaria para fazer essa aplicação, né? Não, eles não chegam lá com uma solução, né? É sempre um problema, né? E o que as pessoas precisam entender é que o órgão de defesa do consumidor está lá para ser o advogado, entre aspas, dele, né? Nós somos os defensores deles através da Prefeitura de Blumenau, através do próprio prefeito, Mário Hildmann, que é o prefeito da cidade, quem determina, faz as determinações do que diz respeito a toda a logística da Prefeitura, e inclusive a defesa do consumidor, e nós estamos lá para defendê-los. E, infelizmente, existem situações, eu vou contar, assim, algumas histórias e histórias, como diz o pessoal, né? As histórias são meio, né? Mas, enfim, a história, dizem, no passado, que veio mulher reclamar que ela procurou propaganda no mercado, no classificado, de que o cara daria 1 hora de prazer para ela. E ela foi reclamar que não teve 1 hora. 12 minutos. Como é que faz a cobrança daí, Caminha? Não é história, tá? Isso é verdade, tá? Mentira. Quando eu falei a história, não, isso é real. Numa dessa que nem... Já teve consumidor que apareceu no PROCON com um cachorro congelado. Com um cachorro congelado? Porque tinha morrido e ela não sabia o que fazer com o cachorro, ela tinha comprado fazia pouco tempo. Botou no freezer? Botou no freezer. Meu Deus do céu. E ela apareceu lá no PROCON. Deixa eu voltar à história do classificado. Isso é que nem estacionamento, precisa fracionar o valor ou não, Caminha? Pois é. Então, assim, veja bem. Eu estou numa relação de consumo? Consumidor, regida né? pelo código? É regida pelo código? Regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Propaganda enganosa. Fraciona ou não fraciona? Propaganda enganosa, né? Fraciona? O cliente bateu no PROCON. O cliente bateu no PROCON. Foi a mulher que foi no PROCON. Foi. O classificado diz aqui, este homem, o Jorge, 1 hora de prazer. Foi menos. Mas tá, 12 minutos. Fraciona ou não fraciona o valor? Fraciona o valor, né? Ela está no direito dela ou não? Ela está no direito dela pela propaganda enganosa. E aí, assim, Alexandre, assim como tem algumas situações que ficam guardadas nos livros lá de história e histórias do PROCON, nós temos alguns que são consumidores de carteirinha, né? São consumidores que realmente vão lá buscar o seu direito, e a gente fala de carteirinha, não é para menosprezar, claro. Porque são pessoas que estão lá buscando o seu direito, eles sabem que eles têm o seu direito, né? E eles estão lá, pô, olha, não foi feito isso, não foi feito aquilo. Tem situações que eles até nos ajudam, né? E, infelizmente, cara, no dia de ontem, e isso já aconteceu lá no passado, na minha outra administração, de uma pessoa a gente ter que pedir para ser retirado do PROCON. No dia de ontem foi um dia muito complexo, porque eu estava fazendo uma ressonância magnética, enfim, e surgiu, quando vem os BO, vem pro diretor, né? Tem um cara aqui, tá alterado, tá, enfim. Resumindo a história, ele tá no direito dele, né? Bateram no carro dele, ele tem um carro que é um carro com peças difíceis de ser encontradas, né? E ele não teve culpa no acidente e tá mais de 30 dias sem o veículo dele. Eu me boto no lugar do cara e, assim, eu já conversei com ele 3, 4 vezes antes do dia de ontem, né? E ontem ele estava lá completamente alterado porque o PROCON não fazia nada, porque o PROCON não notificava o cara, porque não fazia absolutamente nada e tal, enfim. E eu lá
da Eco, eu não posso falar o nome para não dar um jabá, né? Mas, enfim, da Ecomax, né? Eu estava lá fazendo meu exame, né? A gente já fez o encaminhamento. Pô, pode dar uma certidão para ele. Cara, nós atendemos 100 pessoas por dia lá no Procon. Então, assim, é humanamente impossível, e vou falar, existem situações como a dele, que a gente acaba dando uma acelerada no processo. Imagina, um cara está 30 dias sem carro. E, tá, e enfim, como é que né? faz uma situação como essa? A gente tem que notificar a empresa, porque a gente entra em contato, a empresa não responde, né? Eu não tenho como sair, né? Ir lá e obrigar o cara, né? Então, assim, o Procon tem as suas limitações. E aí, quando ele vem falar que o Procon não tem funcionário, que o funcionário não está aqui e tal, enfim, ele veio querer falar que o fato de eu não estar lá, né? Primeiro, que eu estava fazendo a consulta médica. Segundo, que eu confio plenamente na minha equipe, e a minha equipe estava capaz e plena e já tinha resolvido, porque a resposta dele estava na notificação e, infelizmente, leva até 30, 40 dias para sair do Procon. Tem situações que demoram, cara, porque a gente recebe 100 demandas por dia. Não é? A gente não está lá brincando, né? O Procon de Blumenau é um dos maiores Procons de Santa Catarina e é uma referência nacional. Nós temos, graças, né, à gestão, e aí a gente tem que sempre... O pessoal fala que eu puxo o saco, né? Não é isso, cara. A gente tem que dar valor a quem dá valor a gente, né? E o prefeito Mário valoriza muito isso, essa questão de gestão ali dentro, essa questão de autonomia. Hoje, cara, o Procon, ele tem uma qualidade e quantidade de funcionários. É claro que a gente hoje está com falta de estagiário. Por exemplo, quem quiser ser estagiário do Procon, já vai aqui na rádio. Nós estamos com vagas abertas e a gente não tem. Acadêmicos de direito? Acadêmicos de direito, né, que possam, né, que tenham intenção de estar trabalhando no Procon. E aí a gente tem uma estrutura muito boa. Mas a gente não consegue dar conta, cara. São mais de 100 reclamações por dia. Chegou a dar 117, 119 reclamações num dia só. O Procon de... Meu Deus, agora me fugiu a cidade. No Rio Grande do Sul, um exemplo, um Procon do Rio Grande do Sul, que tem a metade de população de Blumenau, ele atende o mesmo... ele tem o dobro de população de Blumenau. Ele tem 780 mil habitantes e ele atende menos de 100 reclamações por dia. Então, assim, o pessoal de Blumenau sabe do seu direito, né? Ele vem ao Procon porque ele sabe do seu direito. Então, a gente pede encarecidamente, né, que as pessoas entendam que nós, enquanto Procon... Resumindo a história, tive que pedir para o cara sair do Procon, era 4h30, quase passado, o nosso horário de atendimento é às 4 horas, e ele ficou lá sentado esperando, ele tinha uma certidão na mão e queria algo mais. Eu não sei algo mais, eu não tenho como fazer. E eu expliquei isso para ele, assim, esse algo mais, infelizmente, eu não tenho como fazer, não tenho como sair daqui e lá pegar na orelha, né, o cara que fez, né, que fez a lesão para o consumidor e fala assim, vem aqui no Procon e tal, eu não posso fazer isso, né? Agora, ele também não pode me afrontar, ele não pode afrontar, né, um funcionário, não respeito, digo eu, né? Né, mas ele, falta de respeito, ele faltou com respeito às pessoas, enfim. E, de novo, gente, o Procon está ali para atender as demandas das reclamações das pessoas que vêm realmente com a cabeça daquele tamanho, cheio de reclamação, né? Talvez o Ricardo, que mandou uma mensagem aqui pra gente, tenha algo semelhante a esse assunto, por isso que eu já quero aproveitar o gancho aqui, Caminha, porque comprou um carro usado, mas vai e volta da concessionária, sempre apresentando problemas diferentes. Faz o quê? Pega o dinheiro de volta ou não? Assim, porque imagino aqui que vai e volta... Tá sem o carro, né? O que acontece, né, numa situação como essa? Primeiro, né, o Código de Defesa do Consumidor lá atrás não tratou do veículo usado. Isso é algo que a gente precisa modificar. Já foram feitas várias reuniões, enfim, né? Existe a garantia dos 3 meses, né? Existe corrente que fala que é 3 meses de tudo, 3 meses de nada. Não faz coerência aí, é o meu ponto de vista, enquanto hoje coordenador do Procon, assim como lá no passado, nós chegamos a ter, né, uma situação de carros de repasse, né? Não dá para entender que um cara comprar um carro que ele é um carro 89, 90 e que ele não está com amortecedor, tudo certo, pneu e tal. Isso, sabe, assim, são situações e situações. Mas no caso dos consumidores, quando existe uma lesão que ele vai levar o carro e a empresa vai lá, ela vai resolver a demanda, tal, a obrigação dela é resolver. Esse consumidor ele tem que ter, infelizmente, uma paciência, porque o Código de Defesa do Consumidor ele pede 30 dias para solucionar a demanda. Então, dentro do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor tem até 30 dias para resolver isso. Eu vou ficar 30 dias sem meu carro, é meu bem de diário, né? Enfim.
depois eu vou fazer um gancho, né? Bem diário, o cara é um cara que é Uber, por exemplo, ele já não pode, ele já não é defesa do consumidor, porque ele não é consumidor final, né? Ele não pode abrir reclamação no Procon. Já tive também um problema sério com o cara por causa disso. Motorista de Uber não pode abrir É que reclamação? não pode, gente, assim, porque ele usa esse carro como Trabalho, bem né? de serviço, né? Então esse carro é um carro que ele roda muito mais do que o meu carro, que o teu carro, Claro, que qualquer é outro um carro particular. né? E é um carro que ele é particular, entre aspas, mas ele usa para trabalho. Entendi. Então, tecnicamente falando, ele não é o consumidor final. O consumidor final sou eu que pego o Uber, não o cara que está lá trabalhando. Tá me oferecendo um E serviço. eu tive um problema sério também com um cara também que teve lá e quer falar com o coordenador. Cara, eu estou sempre à disposição, sempre tive, né? Mas as pessoas, ele saiu entendendo, depois saiu, né? Depois que a gente explica, ele entendeu. Mas voltando para o caso, assim, o que acontece? Quando existem repetidas reclamações, é importante que o consumidor guarde as ordens de serviço, né? Ah, mas eu levei na garagem do cara, tal. Não interessa. A obrigação do proprietário, né, quando dar entrada no carro, é deixar fornecer um documento informando assim, ó, esse carro entrou no dia 7 e saiu no dia 9. E ele pode somar essas datas. Existe entendimento que não fala que não pode, mas né, existe na parte jurídica, né, Entra na existe somatória, na entendimento, parte- né? Tu acaba somando essas datas e aí tu entra dentro da questão dos 30 dias, aí sim tu pode ter o direito de volta dos valores. Então, Mas arrependimento tal. Para carro não. Não tem? Tiago quer saber se carro de repasse é algo legal ou não. Até Assim, ó, o que emenda- acontece, até assim, ó, tem a garantia? história do carro de repasse é algo que eu comecei uma campanha lá na outra gestão, né, na época que eu fui coordenador do Procon, e é algo que a gente, no meu ponto de vista, precisa retomar, e eu apanhei bastante dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, sabe? Porque eles falam, pô, tu tá indo contra o consumidor. Eu não estou indo contra o consumidor. Na verdade, sim, o carro de repasse nada mais é do que uma bancada como essa aqui, que tu vai comprar na loja e ela tá arriscada, e o cara vai te dar um abatimento proporcional, isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Você está ciente que tem algum Tá ciente probleminha. que esse carro tal. aqui tem um problema no motor. Uhum. Ele está rodando, está andando, mas está ciente que ele tem um problema no motor, vai receber um abatimento proporcional, esse carro vale 15 mil na tabela FIP, eu vou te vender ele por 13, porque se der alguma coisa tu pode pagar 2 mil no carro, né? E, consequentemente, nós tínhamos até uma tabela que falava sobre o carro de repasse e tal. Hoje não existe uma regulamentação específica para isso, sabe? Então, eu sempre falo que é um acordo entre as duas partes. Quando existe esse acordo entre as duas partes, ele tem que ser cumprido, né? O que não pode é o fornecedor, né, falar que esse carro aqui não é um carro de repasse, depois ele fala assim, não, mas eu repassei o carro, né? Aí o cara vai ver a tabela FIP do carro, vamos dar o mesmo exemplo, é 15 mil, ele repassou, entre aspas, por 16. Sim. Então, ele não repassou nada, né? Então, por isso que é bom a gente ter isso tudo documentado, para que a gente tenha, efetivamente, um retorno depois para o consumidor, né? E eu, Alexandre Caminha, sou extremamente favorável a esse tipo de procedimento, porque existe previsão no Código de Defesa do Consumidor, não estou inventando nada, né? Abatimento proporcional do bem. Aquela televisão antiga, né, que era hoje a de LED já está dando um problema, né? Claro. Então, pô, a TV de LED hoje ficou 1 ano lá na exposição. Cara, essa TV ela não vai ter a mesma garantia da outra TV. Então, o consumidor tem direito de um abatimento. Ele Quando tá for vender, ele está ciente que é do comprando mostruário, um que é da mostruário e tal, vitrine. e ele vai receber um abatimento proporcional. Essa TV é R$2.000, mas o LED não vai ter garantia. O senhor está pagando 1.000, 1.500. Mas deixa É o carro de especificado. repasse, entre aspas, não deixa de ser o carro de repasse. Entendi, gente, entendi. né? Então, Mas assim, é aquele acordo claro que tem que ter entre o vendedor por isso que e é o consumidor. importante ter esse acordo, ter isso documentado, né, para que possa comprovar. Na época a gente fez um checklist, o cara tinha que passar pela vistoria, falar as informações. O problema do carro hoje é a suspensão. A suspensão é R$2.000 para resolver. Estou te dando o abatimento proporcional, pronto, né? Então, assim, todo mundo sai ganhando, porque o cara acaba comprando, às vezes, um carro mais novo, né, que ele vai ter alguns prejuízos lá na frente, que ele vai ter que resolver, enfim, né? Mas o consumidor acaba comprando um carro mais novo, teoricamente mais barato, teoricamente não, teria que ser mais barato do que uma tabela FIP, e aí, consequentemente, ele tem o seu direito resguardado. Muito bem. Caminha, vamos reforçar aqui o atendimento e o WhatsApp também do Procon, né, para que Vamos as lá. pessoas possam tirar dúvidas. Você lembrando que está chegando muita gente com perguntas de fora, Indaial, Benedito, nos ouvindo aqui, Luiz Sérgio. Isso é. Aquilo que nós A gente falamos tá aqui- semana A passada, gente está aqui para atender a todos. para né, na orientar. qualidade- Agora, para abrir reclamação, não dá. Não consigo. Não consegue. Infelizmente não consigo. Cada PROCON, cada município deveria ter um PROCON e a sua autonomia é municipal. Já está na hora, né, de município, esses municípios menores, vamos dizer assim,
para ter a Com sua certeza. estrutura de PROCON, Com né? certeza. Se o prefeito precisar, a gente conversa com Dá ele para uma dizer quais são os consultoria. benefícios, né, para ter um PROCON. Porque, na verdade, é um benefício para a cidade. O prefeito às vezes acha, pô, mas o cara vai multar o meu comércio do meu vizinho, porque é cidade pequena, pô, o comércio é do prefeito. peraí, mas se o cara- O comércio é do prefeito, né? É, às vezes Enfim, o prefeito vamos manda na cidade mas, toda, né? cara, não é mais... nós fizemos um levantamento há uns 8, 10 anos atrás, 2% da reclamação era ligado ao município. O restante não era. E esses 2% eram situações que eram resolvidas. Então, cara, ninguém sai no prejuízo. O consumidor vai sair não precisa ganhando nem multar, e o né? prefeito, né, a administração sai ganhando. Porque ela abre um PROCON, ela ganha, né, ganha credibilidade na cidade. Qual é que é o órgão administrativo que dá 97% de resolução? É. Enfim. Vamos lá. Vamos lá. Horário de atendimento do PROCON, das 9 às 4 horas da tarde. Né? No jogo da Copa, a gente vai fazer atendimento até as 3 horas. Não, desculpa. No jogo da Copa, eu tenho... Amanhã o jogo é às 4. Isso. Às 4 horas. Então, nós teremos atendimento até meio-dia, conforme o decreto. Né? E nos horários... Amanhã é às 4. Deixa eu só me... Amanhã às 4 da tarde, isso. 4 da tarde. Então, nós vamos ter atendimento das 9 da manhã até meio-dia. Né? E depois do meio-dia, conforme o decreto, né, nós teremos a suspensão dos serviços. Né? Claro. Fora isso, o horário de atendimento das 9 às 4 horas. Nas intendências é das 10 às 4, das 10 às 5, enfim, depende da intendência. O nosso telefone de contato é 3381-7151, nosso contato de WhatsApp, 3381-7151, que ele é um WhatsApp. E o telefone tradicional do PROCON é 151, onde a gente atende lá as demandas. Posso já dizer, né, a todos que nós estamos com uma baixa, já falei isso, né, uma baixa de efetivos ali no que diz respeito a atendimento, que são os estagiários. E a gente faz esse pedido encarecido. Eu sei que é final de ano, o estagiário quer sair, né, de férias, tal, enfim, mas é uma baita oportunidade, cara. É uma baita oportunidade porque eu sou advogado, né, e eu sei o que é a defesa do consumidor, como abre o leque para quem sai dali da defesa do consumidor. No Bacana. PROCON. É uma pós ali, né? Com certeza. Tá bom. Alexandre Caminha, coordenador do PROCON de Blumenau. Legal o papo aqui. Obrigado pela participação mais uma vez, Caminha. Até semana que vem. Eu que agradeço, peço desculpas aí pela confusão do dia e horário, mas o meu HD vai voltar ao normal, se Deus quiser. Tá desculpada. Tá em casa, Caminha. Tá tudo certo aqui. Valeu, Um grande abraço. abraço a todos. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.